Louvado seja Deus, queridos, que o Senhor está cuidando de nós, amém? Ele cuida de nós. O que seria de nós sem os seus cuidados? Louvado seja Deus. Quero te convidar nessa manhã para a gente pensar um pouquinho sobre o único libertador do pecado, Cristo Jesus. João capítulo 8, verso 31 ao verso 36, eu vou usar a versão Ara, viu, Creuza? Se quiser colocar aí, mas se não quiser ficar à vontade, deixa o povo abrir a Bíblia. Irmãos, antes eu quero mais uma vez orar. Quero que o Senhor está mandando no meu coração, orar por pessoas que estão passando por um momento de dor realmente, de enfermidade, que estão em casa. Então, se você tem alguém que está em casa, se você conhece alguém, não importa que seja da família, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, um primo, não sei, que você sabe que está enfermo, baixa a sua cabeça nesse momento, pensa nessa pessoa. Se você não tiver ninguém, está tudo bem, pelo menos intercede por essas pessoas. O Senhor está me conduzindo através do seu Espírito Santo a orarmos nesse momento mais uma vez por pessoas que estão sofrendo com dor, com angústia da alma, problemas psicológicos, problemas neurológicos, não só físicos. Senhor, nesse momento, atendendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu estou aqui clamando com a tua igreja, ó Deus, apresentando essas pessoas que estão em casa nesse momento, talvez não esteja nem nos acompanhando pela live, isso não importa. O Senhor é o Deus onipresente e onisciente. Que o Senhor visite agora, com o teu ungindo essas pessoas com o teu óleo santo, que o bálsamo de Gileade seja derramado sobre essas vidas e que elas sejam curadas de toda sorte de males, seja na mente, seja no psique, seja na neurologia, seja no corpo, nos braços, na coluna, no coração, nos rins, qualquer órgão. Ó Deus, visita agora no nome de Jesus. Problemas de pressão alta, problemas de diabetes, eu não sei, o Senhor sabe. E nós clamamos por essas pessoas, liberando esta palavra nesta manhã de cura. Tu que és o Salvador, tu que és o libertador, também liberta vidas nesta manhã. Liberta vidas da escravidão do pecado. Que haja salvação nessa manhã para muitos. Nós apresentamos parentes, irmãos em Cristo, familiares, vizinhos. Nós apresentamos na certeza do que o Senhor já está fazendo uma grande obra na vida desta pessoa. Nós liberamos esta palavra de cura, de libertação e de salvação, no nome poderoso de Jesus. E pedimos também que o Senhor venha nos ensinar nessa manhã, mais uma vez, aplicando tua santa palavra nos nossos corações. Quem crê nisso, diga amém aí no seu lugar. Amém? Se você crê que está em casa também, diga um amém. João 8, 31 ao 36.
Louvado seja Deus. Irmãos, como é bom saber disso. Como é bom saber. Irmãos, não tem coisa melhor para mim, falando por mim, eu creio que para a igreja também, mas eu falo por mim, de saber que Cristo, que eu tenho em Cristo, que a igreja tem em Cristo, o seu único Salvador, libertador. João 8, 31 ao 36 vai nos dizer: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Os que haviam crido, viu? Aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha a condição aqui, para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus: crer na palavra, permanecer, crer nele e permanecer na palavra dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Olha que tolice os judeus estavam dizendo. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bendita seja a palavra do Senhor. Amém? Quero pensar com você um pouquinho sobre o prisioneiro que ama as correntes. Uma pequena ilustração prática para a nossa vida. Imagina aí, pense na história de um homem que ele foi jogado em uma prisão, em um cárcere, escura, úmida, pense aí, fétida. Crie esse ambiente para você nesse momento. Entre nessa prisão nesse momento. Uma prisão escura, úmida e fétida. E aí passaram-se 20 anos. Naquela cela, ele aprendeu a conviver com os ratos. Da pessoa, Marcelene? Conviver com rato? Gosta de rato? Os indianos gostam de rato, até adoram, né? Ele começou a viver, ele aprendeu a viver com os ratos, se acostumou com o cheiro do mofo, e o barulho das correntes que ele carregava, arrastando no chão, tornou-se a sua música diária. Virou uma música para ele o barulho das correntes. Agora, certo dia, o rei daquela terra, daquele lugar, ele faz um decreto de uma anistia geral. Que anistia? Ele resolve libertar todos os presos. O carcereiro vai até a cela, abre aquela pesada porta de ferro, retira as algemas daquele prisioneiro e diz: olha, você está livre, pode ir embora. No entanto, em vez de correr para a luz do sol, o homem olha para a rua e ele sente medo da imensidão do mundo. E diz: não, 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 obrigado, eu prefiro ficar aqui. Eu não me acostumei, eu já me acostumei com
com esse lugar. Qual é a conexão disso com essa mensagem dessa manhã? Parece uma loucura absurda isso, não é? Mas essa é exatamente a fotografia espiritual da humanidade. Vou repetir. Essa é exatamente a fotografia espiritual da humanidade, onde nós estamos inseridos. Nós fazemos parte desse meio. Lógico que agora, resgatados pelo sangue de Jesus, nós escolhemos sair da prisão. Nós não acostumamos com a prisão onde nós estávamos com denominada mundo. Nós não nos acostumamos com as trevas que nós vivíamos. Quem está me entendendo? Você está me entendendo mesmo? Amém? Escute isso aqui no nome de Jesus. Muitas pessoas hoje estão vivendo, meu Deus, acorrentadas por vícios, acorrentadas pelo orgulho, pela culpa de erros que cometeram lá no passado. Uma vez, está com muito tempo, um colega de baseado meu chegou para mim, eu fui visitá-lo no trabalho, ele trabalhava na guarda, hoje ele está, por incrível que pareça, é um pouquinho mais velho do que eu, talvez 2, 3 anos, está num asilo de idosos, porque ele já praticamente não reconhece ninguém, se perdeu mesmo no mundão, tudo. Mas eu fui visitá-lo e um dia, fui visitar não nesse local, mas há muitos anos, quando ele estava trabalhando lá na Praça Montipio, era o ponto dele, ele era da guarda municipal, ainda é, mas hoje acredito que sei lá, deve ter aposentado. E ele dizia isso, de Mauricinho, rapaz, eu queria ser como tu, queria ter essa coragem, mas olha, eu só vou ser crente um dia se eu deixar de fumar, se eu deixar de beber, se eu deixar disso, daquilo. Eu digo, meu amigo, você já me viu deixar de fumar, deixar de beber? Você já me viu, você viu eu tomar essa decisão de ser crente porque deixei essas coisas? Não, eu tento deixar, eu estou buscando, eu estou lutando. Isso, lógico, eu não sei lá, talvez 30 anos, não isso tudo, mas uns 25 anos atrás. Ele disse, não, Mauricinho, eu não. E olha, ele foi criado, a mãe dele era da igreja presbiteriana, a irmã, cunhado dele é pastor há algum tempo já, são até radicais. Ele chegou aí até para um radical, mas parece que ele é uma dessas vítimas do costume, de que se acostumou com as trevas desse mundo. Tem muita gente assim, você está entendendo isso? Amém? Se acostumou, não quis, mesmo sendo liberto, preferiu ficar dentro da prisão. Incrível isso, né? Então tem muita gente assim, cheio de orgulho, acorrentados pelos vícios, pela culpa de erros do passado e pela ansiedade destruidora. Tem muita gente assim. E o pior é que o mundo, ele tenta nos convencer de que essa cela escura é o melhor lugar para a gente viver,
chamando a escravidão espiritual de liberdade. Esse texto que nós lemos, o Senhor Jesus, ele confronta um grupo de pessoas que sofria desse mesmo mal. Eles batiam no peito com orgulho, mas um orgulho religioso. Tem muita gente que tem orgulho religioso. A religiosidade traz esse orgulho religioso. E eles diziam, nunca nós fomos escravos de ninguém. E se esqueciam, nesse mesmo tempo, que estavam subordinados aos romanos, ao Império Romano. Eles não viam as próprias algemas invisíveis, mas Jesus estava falando de algo espiritual, de uma realidade espiritual. Mas eles não enxergavam isso. Eles não viam as suas próprias algemas invisíveis. Jesus desfaz essa ilusão com uma verdade que ela é cortante para a nossa vida. Mas ela é cortante, mas também ela é profundamente libertadora. Por quê? Porque o pecado é um cativeiro que nenhum, escute bem isso no nome de Jesus. O pecado é um cativeiro que nenhum esforço humano pode quebrar. Vou repetir. O pecado é um cativeiro que nenhum esforço humano pode quebrar. Hoje, a palavra de Deus vem nessa manhã nos lembrar de que a cela está aberta. Lembrar para você que porventura ainda está cativo algumas coisas, mas que a cela está aberta. E existe, ou só existe, um único libertador capaz de arrancar o peso do pecado e nos dar a vida de verdade. Esse é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo é um único libertador do pecado. Eu quero aqui pensar com vocês 3 verdades em relação a isso. Primeira, é sobre a nossa condição humana. A condição do homem, preste atenção. A condição humana é estar cativo ao pecado. A humanidade está cativa ao pecado. Pastor, mas eu não peco. Você já está pecando. Pastor, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo. E daí, louvado seja Deus por isso. Mas ninguém pode escapar da condenação do pecado, porque ela está enraizada no pecado de Adão que nós herdamos. Pastor, mas agora nós somos descendência de Noé. Não tem como escapar disso. Porque na geração de Noé, só ele e a sua família que foram encontrados diferenciados daquela geração. Depois do dilúvio, desculpe, até o dilúvio. Mas depois do dilúvio, o homem se perdeu mais ainda, não deixou de pecar. Nós, dentro da igreja, não deixamos de pecar. Nós pecamos, eu peco, você peca, nós erramos. O problema não é pecar, este é um problema, mas o grande problema é você continuar no erro. Você está me entendendo? Amém ou não?
O grande problema é você pecar e continuar pecando, e gostar do pecado e não se arrepender. Mas olha aqui para mim, a condição do homem é o cativeiro do pecado. Verso 34, o Senhor nos diz: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E nós cometemos. Mas nós somos escravos do pecado, nós cometemos pecado, porque somos pecadores, mas agora por causa de Cristo, nós não somos mais escravos, nós fomos libertos pelo grande libertador. Amém? Então, isso fala da escravidão universal. Jesus fala disso. Ele declara que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas existe uma ilusão de liberdade. O ser humano, o ser humano cria essa ilusão de liberdade. Eu estava falando para alguns ontem que eu fui colocado num grupo de músicos, não sei de quê. Eu pensei que era um grupo de músicos evangélicos e tal, mas não. É um grupo de tem antigos amigos, né, da música. Alguns que já tocaram comigo, outros que eu sempre admirei, que cantam muito bem, que estão ainda na ativa. Outros não estão mais, já estarem velhos, já estarem, já são, como é que gosta de dizer, irrelevantes, que a idade chegou. Mas outros estão na ativa, bons bateristas, bons percussionistas, bons guitarristas, bons cantores. Alexandre Caju, acho que você vai lembrar do Caju, ele cantou muitos anos no Ipaneminha, na barraca Ipaneminha lá na Pajuçara. Cara formidável, canta muito bem e tal. Mas o Senhor me mostrou, eu não sei porque o Senhor permitiu, eu creio que foi para de alguma forma evangelizá-los. Eu tenho buscado evangelizá-los com uma mensagem bíblica ali, aqui e tal. O único intuito só pode ser esse, e de orar por eles. Mas o Senhor me mostrou a diferença de quem, mais uma vez, o Senhor me mostrou a diferença de quem serve a Ele e de quem não serve. É outra história, irmãos. É outra conversa. São outros papos. É outro linguajar. Por quê? Porque essas pessoas ainda estão na condição de pecadores não libertos. Nós somos pecadores, mas agora somos pecadores libertos. Amém? Então não deixe que essa ilusão de liberdade tome conta de você. O ser humano acha que faz o que quer, mas é dominado por hábitos, por culpas, por paixões que o destroem. Aí vem a tal da incapacidade humana. Nenhuma lei, e isso é real, a incapacidade humana de se libertar. Eu não estou falando de você, eu conheço algumas pessoas que fumavam e decidiram não fumar, mas continuam sendo pecadoras não libertas, porque ainda não aceitaram Cristo, nem o plano de salvação de Deus nas suas vidas. Deixaram de fumar, beleza, muito bom para a saúde, porque viram que estava fazendo mal. Deixaram de beber, porque viram que estava fazendo mal. Mas isso faz parte da incapacidade humana. Quem está me entendendo? Nenhuma lei ou religião tem o poder, queridos, de arrancar essa raiz do mal de dentro
do coração do homem. Vou repetir. Nenhuma lei ou religião tem o poder de arrancar a raiz do mal de dentro do coração da humanidade. Por quê, pastor? Simples. Porque a alma está acorrentada. As almas da humanidade, as almas dos seres humanos estão acorrentadas até receberem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você tem alguém na sua casa, na sua família, que precisa disso, ore. Continue orando, continue colocando diante do Senhor, porque essa pessoa precisa de libertação, e o único libertador não é você, não sou eu, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Segundo lugar, uma segunda verdade que a gente aprende é o meio da libertação está na cara. A verdade que revela o Senhor Jesus. Verso 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. É preciso permanecer, irmãos, na palavra de Deus para ser discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, por que muitas pessoas não são libertas? Vem para a igreja, aceita Jesus e tal, e aquela coisa toda, mas não são libertas porque não conheceram a verdade. Conhecer fala de intimidade, conhecer fala de entrega. Você está me entendendo? Conhecer fala de devoção. Conhecer fala de aniquilação do eu. Você está me entendendo isso? Está entendendo? Aí, dessa forma, conhecendo a verdade liberta. Aleluia. É permanecer na palavra. O Senhor Jesus aqui impõe uma condição. Essa é uma condição imposta como meio da libertação. Jesus impõe a condição de verdadeiramente de que a palavra permaneça na minha vida e na sua vida, para que haja verdadeira libertação e sejamos verdadeiros discípulos. Qual é o poder da verdade? É a liberdade que começa quando a palavra de Deus ela encontra lugar para confrontar o nosso ego. Muitas pessoas são libertas por causa disso. Não permite que a palavra de Deus confronte o seu ego. Então, a liberdade começa quando a palavra de Deus ela confronta o nosso ego, confrontou o meu, e expõe a nossa real condição. Quando o nosso ego é confrontado, é exposta a nossa real condição para nós mesmos. Porque muitas vezes nós não queremos ver, as pessoas estão vendo, os amigos, familiares. Você sabe como era que eu era conhecido? Alguns diziam, da minha família, diziam, não, você é a ovelha negra da família. Olha aqui, olha eu aqui, a ovelha negra. Agora eu sou uma ovelha branca. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque Cristo é a verdade na nossa vida. Conhecer a verdade, olha, escuta bem isso. Conhecer a verdade não é acumular dados teológicos, não, mas é ter um encontro
pessoal. O maior desejo de um pastor, o maior desejo de um pregador, e o maior desejo do Senhor Jesus é que você tenha um encontro pessoal e transformador com Ele. Porque se eu não tivesse tido um encontro pessoal e transformador, irmãos, eu não estava mais no Evangelho. Eu estou no Evangelho porque eu sei que sem Ele, sem a palavra de Deus na minha vida, sem Jesus na minha vida, eu estou perdido. Eu estou no Evangelho porque Ele é a palavra de Deus para a salvação. São as boas novas, as boas notícias para a salvação da alma do ser humano. Eu prego o Evangelho não é porque eu sei pregar, eu prego o Evangelho porque eu preciso pregar. Eu prego o Evangelho porque eu vivo essa palavra de salvação na minha vida. Eu prego o Evangelho, posso pregar nesse grupo que o Senhor permitiu que me colocassem, para que no meio daquelas trevas todas, mas fui ouvir alguns áudios lá, algumas histórias terríveis, mas são gente boa, só precisam de Jesus e só precisam de salvação. Quem sabe eu não serei um instrumento de Deus ali. Na verdade já estou sendo, não é? Devagarzinho, eles querem marcar um encontro e tal, e eu vou para ser luz, eu vou para falar de Jesus para eles lá, eu vou para cantar um hino, e eles me acompanharem, eles querem estar lá a banda e tal, e cada um. Eu vou para fazer isso, irmão, em nome de Jesus. Ah, Maurício, vamos cantar aquela música. Não, deixa eu cantar um hino, para que as trevas sejam dissipadas. Amém? É assim. São oportunidades que a gente deve, às vezes a gente não entende e não sabe como usá-las, mas pedindo a direção de Deus a gente vence, a gente consegue, o Senhor nos mostra e podemos ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Em terceiro e último lugar, a gente aprende que o agente e o alcance da liberdade é só através do Filho de Deus. Verso 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o agente de liberdade. Essa é uma exclusividade do Filho, não é do Pai, é do Filho. Não há um plano B, não há uma outra condição. Para você que está nos assistindo, não há um outro Salvador. Você pode crer em quem você quiser, pensar, adorar quem você quiser. Você vive num país laico, num estado laico. Você pode fazer o que você quiser ou pense em fazer, mas se não tiver Cristo como o único libertador da sua vida, você permanecerá nas trevas, e das trevas para o inferno. Essa é a realidade espiritual da humanidade. Você crê nisso? Porque essa é uma verdade bíblica. Não há plano B, só há um plano, o plano salvífico de Deus, Cristo Jesus. Essa é uma manhã de salvação para a sua vida, porque a palavra de Deus, o Evangelho, clama por salvação, traz salvação, abre as portas da salvação. Agora, o querer entrar, o querer participar, é uma escolha sua. Eu escolhi, por isso que eu estou aqui, tão somente pela graça de Deus. Só Cristo tem autoridade. Só quem não tem pecado
Por que só Cristo tem autoridade? Porque Ele é o único, ou foi o único nesta terra, porque não está mais aqui na terra, está com o Pai, está na terra através das nossas vidas, que o Espírito do Senhor habita em nós. Mas Ele, só Ele é que não tinha pecado nesta terra. Então só quem não tem pecado pôde pagar. Ele pôde pagar e pagou o preço na cruz para resgatar os cativos. Então, dentro desse contexto, há uma plenitude da liberdade. Esta libertação, ela é completa. Em Cristo Jesus, há plenitude de liberdade, ou da liberdade. Livra-nos da condenação. Essa plenitude da liberdade nos livra da condenação. Quebra todo o domínio diário do mal. Não, irmãos, eu não acredito nisso. Quem está em Cristo está liberto do pecado. Todo o jugo do mal foi quebrado. Eu não acredito em maldição hereditária, porque eu creio há maldições hereditárias até que seja quebrada pelo poder libertador de Cristo Jesus. Você está entendendo? Há doenças hereditárias, isso acontece. Como o Marco estava falando, de um rapaz, um senhor, né? Lá estava que o irmão morreu daquele jeito e tal, que é da Peniel. Uma doença hereditária. Isso pode acontecer. Isso não tem a ver com pecado. Ou possa ter a ver até com o pecado, sim, com a condição humana. Então, você pode herdar uma doença cardiológica, uma doença neurológica, sei lá, a questão mesmo da diabetes, por aí vai. Mas espiritualmente falando, isso são coisas físicas, naturais. Mas espiritualmente, irmãos, nós já fomos libertos. Esta libertação é completa. Ela nos livra de toda condenação, quebra o domínio diário do mal e assegura a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé. A conclusão é um convite, com uma pergunta. Se você reconhece que precisa de uma ajuda para vencer algo que te prende, talvez você esteja aqui nessa manhã, ou esteja aqui nos assistindo, e tem algo que te prende ainda. Você está na igreja, você é crente em Cristo Jesus. Eu passei 6 anos para poder deixar de me drogar dentro da igreja, mas eu reconhecia isso. Eu dizia: Senhor, não dá mais, eu vou sair da igreja. E o diabo dizia: sai mesmo, sai porque você não serve para isso, sai da igreja. Era o que ele queria, quebrou a cara. Mas por que ele quebrou a cara? Porque eu não ouvi a voz do estranho, como Eva ouviu. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Aleluia. Meu filho, estou contigo, persevera, eu já te libertei. Eu não tenho como não me emocionar, queridos, todas as vezes que o Senhor me faz lembrar de onde Ele me tirou. Então, se você reconhece que precisa de ajuda para vencer isso ou aquilo que te prende, se tem algo que te prende, essa manhã é manhã de libertação para a sua vida, para você que está em casa também. Agora, é preciso se tomar uma decisão. A porta da cela
foi aberta, lembra da ilustração prática? A porta da cela foi aberta por Cristo na cruz do Calvário. A mensagem final é um chamado para sair das trevas e aceitar hoje a verdadeira e duradoura liberdade. Verdadeira e duradoura liberdade que só o Cordeiro de Deus te oferece. Se você deseja, reconhece que precisa de algo para vencer, precisa de ajuda para vencer algo que te prende. E se você está aqui nessa manhã, ou você está talvez nos assistindo, e reconhece que precisa de libertação, a porta dessa cela espiritual foi aberta por Cristo Jesus na cruz. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador nessa manhã. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por sua vida nesse momento. E lembre-se, se você está aqui nessa noite, ou se você está nos assistindo, você pode até escrever aí nos comentários, no chat, e dizer: olha, pastor, eu reconheço que preciso de ajuda. E a gente vai estar orando por você. Se você está nessa condição, que está recebendo a palavra de Deus e a mensagem final, que é um chamado para sair das trevas, você sabe que está vivendo uma vida de trevas, então há um convite para você receber Jesus Cristo na sua vida nessa manhã. Coloca aí também: eu recebo Cristo como meu único e suficiente Salvador. E aqui na nave da igreja, se você está aqui nessa manhã e ainda não decidiu, ouviu essa mensagem, ainda não decidiu sair dessas trevas espirituais, a porta da cela está aberta, e é um convite de Jesus para você sair para a luz, porque Ele quer te dar liberdade duradoura. Lembre-se, não é não beber, não é não fumar, não é não estar nas baladas, não é se drogar. Ah, pastor, eu não faço nada disso. A gente não está falando disso, nós estamos falando da condição humana. O ser humano está condenado ao inferno, e só há libertação através da cruz de Cristo Jesus, do sangue de Jesus. Se você está aqui nessa manhã, há um convite de Deus para você. Meu filho, minha filha, entrega a tua vida a mim e vem receber liberdade e vida eterna, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tua palavra foi pregada, e eu sei, porque teu Santo Espírito me mostra e me revela pessoas que precisam de ajuda, mas não conseguem reconhecer que precisam. De pessoas que precisam confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador, mas têm vergonha. Mas que o teu Santo Espírito nesse momento os visite e dê a força necessária a cada um deles. Eu também oro por mim, porque sou ser humano e preciso da tua ajuda em muitas coisas para permanecer na tua palavra. Assim nós oramos, ministrando libertação e salvação nesta manhã, para os que estão nos assistindo, para os que estão em casa, para os que estão no trabalho, para os que estão aqui na igreja. Seja liberto, seja liberta,
no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém? Poder sentar com a palavra, Sofia.